Eu queria começar, deputado, até sabendo a estratégia jurídica sua. O senhor já recorreu à decisão? Ainda não. Qual vai ser sua estratégia jurídica para tentar recuperar o seu mandato? A partir da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos oferecer embargos de declaração para o próprio tribunal, e eu já explico por que a gente precisa fazer isso, para só em seguida a gente levar a questão ao Supremo Tribunal Federal, que vai poder rever essa questão, restabelecer a lei, restabelecer a Constituição, nesse caso. Então, essa é a perspectiva de curto prazo, Fabiola. E por que a gente precisa entrar com embargos de declaração? Porque, nesse caso, existem duas questões muito claras. Eu vou explicar de modo muito claro e didático. Em primeiro lugar, existe uma discussão em cima de suposições que revolve fatos e provas, em que o Tribunal Superior Eleitoral fez 4 suposições sucessivas, fez um malabarismo jurídico, dizendo que supôs que eu saí do cargo porque possivelmente alguma reclamação contra mim poderia se converter num processo disciplinar que eventualmente poderia se converter, possivelmente, né, numa condenação que possivelmente poderia se converter numa demissão. 4 suposições sucessivas envolvendo fatos. E agora, o que é mais grave, além dessa discussão fático-probatória, que nunca foi feita nos autos, porque não era nem relevante, e não era relevante justamente porque existe uma segunda questão, que é: a lei é clara e é objetiva. Só se torna elegível membro do Ministério Público que sai da carreira quando está na pendência um processo disciplinar. A lei é muito clara e objetiva, e a questão é: existia algum processo disciplinar quando o Deltan saiu do Ministério Público? Não, não existia nenhum. E pode aquela regra ser estendida para outras situações, a regra que torna alguém inelegível quando sai na pendência de processo disciplinar, pode ser estendida para outras situações? A resposta é não. A Constituição, toda a interpretação da Constituição, não só do Supremo, dos tribunais superiores e toda a doutrina, tem toneladas de escritos, de textos unânimes dizendo que toda interpretação, toda regra que restringe direito fundamental, como o direito a votar e ser votado, os direitos políticos, deve ser interpretada restritivamente. Não pode ser ampliada pelo intérprete, pelo julgador, pelo aplicador da lei, que é o que eles fizeram nesse caso. Então veja que tem duas situações. Uma situação de lei, de interpretação de lei da Constituição, a regra não me atingia, e porque a regra não me atingia, a gente nunca discutiu aquelas reclamações que tinham lá contra mim, e aí eles usaram suposições, discussões em cima daquelas reclamações para supor fazer exercício de futurologia, de adivinhação sobre pensamentos, que a gente nunca nem discutiu nos autos. É interessante, Fabíola e Josias, que para os réus que respondem aos processos da Lava Jato, vale uma presunção de inocência, que não é a presunção de inocência internacional. A presunção de inocência internacional, a pessoa se defende, exerce o contraditório e uma hora vai presa, é punida quando cometeu o crime. Para os réus da Lava Jato, vale uma presunção de inocência infinita, que garante que eles nunca sejam punidos. Agora, para quem combateu a corrupção na Lava Jato, vale o contrário, vale uma presunção de culpa. Eles querem se vingar de quem combateu a corrupção no país. Agora, deputado, essa discussão que o senhor levanta, de fato, causou grande polêmica, né? E a lei realmente, o texto estrito da lei fala que se torna inelegível o juiz ou procurador que deixa o cargo na pendência de processo disciplinar. Agora, a despeito da literalidade da lei, 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram cassar o seu mandato. E eu conversava semana passada com um ministro do Supremo, e é um ministro apenas, embora ele tenha ali contato com os demais ministros, um ministro não pode traduzir todo o tribunal, mas ele me disse de forma muito categórica que considera nula a hipótese de o Supremo rever uma decisão tomada pela unanimidade do TSE. O que eu quero lhe perguntar se o senhor realmente vislumbra alguma perspectiva de revisão desta punição e, em caso negativo, caso não ocorra a revisão, o que é que o senhor está planejando para o seu futuro? Como é que vai encher a geladeira, o que vai fazer sem o mandato? Josias, como a gente já teve conversas anteriores, eu comentei uma vez com você que eu não sou um pessimista, eu não sou um otimista, eu sou um realista e esperançoso. É muito difícil reverter essa decisão. Mas me diziam também que era impossível colocar corruptos na cadeia. Me diziam também que era impossível recuperar bilhões desviados pela corrupção.
Me diziam que era impossível a Lava Jato sobreviver ao longo dos anos lutando contra as pessoas mais poderosas do país. Me diziam agora recentemente que era impossível eu ter alguma força de articulação na Câmara, e nós montamos ministérios espelhos com 27 deputados e senadores, uma iniciativa inovadora. Nós conseguimos avançar uma proposta de emenda à Constituição com mais de 170 assinaturas para restringir indulto natalino. E agora, depois de eu ter sido cassado ilegalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós tínhamos no Salão Verde da Câmara, segundo deputados, estão lá 5 mandatos, o maior número de parlamentares reunidos, não em torno de uma pessoa, mas em torno de uma causa. Em torno de uma causa que envolve defesa da democracia, defesa do voto, da soberania popular, defesa contra quem combateu a corrupção, contra a vingança, e que envolve um combate a uma jurisprocracia que está invadindo competências de outros poderes, invadindo liberdades fundamentais. Então, eu acredito sim, que com a força da mobilização das pessoas, com a força da indignação das pessoas, e mais, com a força da autoproteção do parlamento, contra a ingerência indevida do Tribunal Superior Eleitoral, não sobre Deltan, mas sobre 350 mil votos. O Tribunal Superior Eleitoral, José, ele passou o ano falando da importância do voto, da segurança das urnas eletrônicas, e aí, depois de tudo isso, ele anula 350 mil votos passando por cima da lei. A mensagem que isso passa é uma mensagem muito grave. O último poder é do povo. O povo é soberano. E a porta para o povo exercer a sua soberania é o voto, escolher representantes. É poder exercer a sua vontade, o seu desejo de transformação social por meio de um canal legítimo que é o voto. Essa é a porta da transformação. Quando o Tribunal Superior Eleitoral ele fecha essa porta da transformação, ele fecha a porta da democracia. Por isso, nós acreditamos que sim, é possível reverter isso no Supremo Tribunal Federal e mais, é possível que a própria Câmara dos Deputados decida não executar essa decisão numa decisão plenária. Mas se não der esse resultado que o senhor espera? Como é que o senhor pretende seguir a sua carreira? Já falaram aí que o senhor poderia assumir um cargo no governo do Paraná. Pretende seguir como? Pretende seguir na carreira política? Fabíola, eu não vou desistir. Eu estou na política para eu fazer o melhor com os talentos que Deus me deu. Eu sigo aquela parábola dos talentos de Jesus em Mateus 25, segundo a qual a gente tem que fazer o melhor com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para servir as pessoas, para amar o próximo. E tirar um cargo da minha mão é tirar um talento, é tirar um instrumento de transformação. Mas eu sigo com vários outros instrumentos de transformação na minha mão. Eu vou avaliar qual é a melhor forma de eu usar aquilo que eu recebi para seguir servindo. Agora, nesse momento, estou focado exclusivamente em manter este instrumento, que é um dos importantes instrumentos que a gente tem nas mãos hoje, para buscar fazer essa transformação, que é o mandato, que é você poder exercer a voz sem grande risco, porque existe imunidade parlamentar, ainda que esteja sendo relativizada, ela confere uma certa proteção, e, além disso, ela permite você buscar fazer uma articulação dentro do parlamento, ela permite você fazer proposta, ela permite você ter uma voz de oposição àquilo que você acredita, que eu acredito que são desmandos que vêm sendo praticados pelo atual governo.